Mateus capítulo 10, verso 24. Nós vamos ler do 24 até o verso 33. Mateus 10, do verso 24 ao verso 33. Nos diz a palavra: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E, quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Vamos ter mais uma palavra de oração? Amado Deus, estamos, ó Deus, com a Tua palavra aberta diante de nós, essa revelação preciosa, ó Deus, que é útil para nos instruir, para nos ensinar, para nos exortar, ó Deus. Nós clamamos, ó Pai, que através dela Tu estejas falando ao nosso coração. Clamamos, ó Pai, que a iluminação do Teu Espírito aplique em nós, ó Deus, o entendimento, o conhecimento da Tua palavra, Senhor. E que nós, ó Deus, não sejamos somente ouvintes, mas praticantes, ó Deus, da palavra. Ó Deus, toma este vaso, toma este instrumento, ó Deus, nas Tuas mãos, conforme o Teu querer, segundo o Teu propósito, para a honra e glória de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós temos ouvido e visto relatos, não é, por aí de mortes, de perseguições aos cristãos ao redor da terra. Nossa irmã missionária Magali Fidelix, que é da PMT, membro da Igreja Presbiteriana em Nova Lima, esteve conosco no final de semana passado para uma palestra para a Sinodal de Missões, lá que ocorreu na primeira igreja, e ela estava expondo algumas situações de perseguições para os cristãos aí no mundo árabe. Mas não só no mundo árabe, nós vemos perseguições e oposição à vida da igreja em diversos setores da sociedade. Hoje em dia, com esses movimentos que estão ganhando cada vez mais força, a igreja tem sofrido oposição e perseguição até, não é? Mesmo aqui em nosso contexto. Não uma perseguição aberta que gera morte, como aquela lá nos países de linha muçulmana, mas nós temos uma perseguição até moral, uma perseguição ética, uma perseguição que vem aí por causa dos fundamentos da nossa fé. Então, quando nós insistimos em testemunhar do Evangelho, que é a razão da nossa vida, da nossa fé, da nossa existência, nós sofremos sim oposição. Eu estava vendo um vídeo que mostra um relato de uma situação que ocorreu em Cuba, de um jovem que foi condenado à morte, e esse jovem cristão, ele não negou, isso na época lá do início do comunismo em Cuba, ele não negou a sua fé, e ele morreu afirmando: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Então, quando nós, de fato, temos essa convicção e confiamos, de fato, que o nosso Senhor Jesus está vivo, que o nosso Senhor Jesus ressuscitou em glória, está na presença do Pai, e um dia voltará e nos levará, e seremos a igreja triunfante de Jesus com Ele, nós conviveremos, sim, com muita oposição, muita luta no nosso dia a dia. E aqui no Evangelho de Mateus, provavelmente o reverendo Benhor já deve ter mencionado isso aqui, não é? Nós vemos o evangelista, mostrando para a igreja, para o povo de Deus,
que Jesus veio como profeta, que Jesus veio como sacerdote, que Jesus veio como rei. Então ele vai enfatizando os 3 ofícios de Cristo, o profético, o sacerdotal e o real. E ele vai mostrando como Jesus, então, é o Messias prometido, como Jesus é aquele que era aguardado pelo povo de Israel, como Jesus é aquele que se levantou como o Cristo enviado de Deus para a proclamação da mensagem do reino de Deus. E trazer aí a vida para o seu povo, o povo de Israel. E, por consequência, também para os eleitos de Deus espalhados sobre a face da terra. E nós vemos aí que ele apresenta, durante o livro, 6 discursos. Nós temos no livro de Mateus 6 discursos, que são discursos instrutivos de Jesus, e aqui no capítulo 10, nós encontramos o segundo desses discursos. Então, ele começa no versículo 5 e termina no versículo 42 aí. E Jesus, então, no início do capítulo 10, se os irmãos quiserem dar uma virada na página aí, no meu aqui tem que virar a página, diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Aí Jesus, então, Mateus, então, menciona a comissão dos apóstolos. Então ele menciona como Jesus chamou a esses 12 homens e os comissionou para serem seus discípulos, seus apóstolos, e com essa autoridade para pregar o evangelho. E na sequência, aí, ele os instrui a partir do versículo 5, e aí começa, então, esse segundo discurso instrutivo, e ele, então, a partir desse discurso, vai enviar esses discípulos, e a mensagem aí mostra para a gente que, na sequência, ele envia os 70, não é, pelas cidades de Israel, para a proclamação do reino, anunciando que o reino de Deus já havia chegado. E ele vai mostrando todas as dificuldades, então ele vai enfatizando aí as lutas que eles teriam ao passar pelas cidades ali da Judéia, anunciando que o reino de Deus havia chegado, que ele estava ali. Então, essa luta, essa oposição, Jesus, então, não deixa isso de fora. Ele, então, previne. E aqui ele usa do seu ofício de profeta, do seu ofício de mestre, dessa linha de profeta e mestre. E ele, então, previne os apóstolos, previne os discípulos das dificuldades que eles enfrentariam. Olha, vocês realmente irão para o meio desse povo como ovelhas para o meio de lobos. Não pensem vocês que vocês vão ter só flores, só bênçãos, só vitórias o tempo inteiro. Vocês enfrentarão oposição, vocês até sairão desiludidos de algumas cidades. E ao saírem, vocês vão sacudir a poeira do pó, a poeira do pé ali. Então vocês realmente entrarão e serão rejeitados em algumas cidades. Em outras, porém, vocês serão aceitos. E quando vocês chegarem, não fiquem preocupados. Não fiquem preocupados, porque o Senhor irá suprir aquilo que vocês necessitarão para viverem lá nesse momento. Então o Senhor estará com vocês, o Senhor conduzirá a vida de vocês, o Espírito Santo estará com vocês e vocês estarão aí proferindo, proclamando o reino. Isso não é diferente da igreja de hoje. O Senhor Jesus diz para a igreja de hoje: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. E eis que eu estarei convosco até os confins dos tempos. Né? Então, o Senhor deu essa ordem para nós. Nós somos discípulos de Jesus, nós somos também chamados por Jesus para proclamarmos aí o seu reino. E, meus irmãos, quando vocês olham, acompanhem comigo na Bíblia aí, pega a sua Bíblia e olha lá para o capítulo, então, 10, vamos pegar aí no versículo 38. Versículo 38. No versículo 1, Jesus chama os discípulos, do capítulo 10, primeiro. Ele chama os discípulos, dá ordem para eles: olha, eu estou dando a vocês autoridade, vocês irão. Então ele dá uma ordem, eles devem ir como arautos, proclamando: o reino de Deus está próximo. Então ele agora exerce o seu ofício aí de rei. Vocês vão anunciar que o rei está próximo. Ele previne como profeta. E agora ele, no versículo 38, ele diz o seguinte, 37 e 38, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Porque Jesus já estava aqui apontando o que aconteceria com ele. Então Jesus já estava aqui indicando
o caminho que ele trilharia, que era o caminho de morte, o caminho da morte. Então, a negação de si mesmo. Então, Jesus aqui já dá uma prévia do seu próprio sacrifício. E aqui o seu ofício sacerdotal também aparece, não é? Apontando o seu sacrifício por nós. O sacrifício perfeito, o sacrifício que satisfez a Deus, que satisfez aí as exigências da lei de Deus. E por causa do sacrifício de Jesus, eu posso ter vida. Por causa do sacrifício de Jesus, eu posso dizer, Abba, Pai, eu sou adotado por Deus. O Espírito Santo testifica com o meu espírito que realmente eu sou, de fato, filho de Deus. E como filho de Deus, eu sou uma testemunha do Senhor. E sendo uma testemunha do Senhor, muitas vezes eu vejo a minha fé vacilando. Sendo uma testemunha do Senhor, às vezes eu me sinto forte, vigoroso. Eu digo, nada me abala. Mas às vezes eu me sinto decaído, enfraquecido e digo, poxa vida, quem sou eu? Então, há momentos em que nós oscilamos. Eu sempre digo lá para a igreja em Nova Lima, a nossa vida cristã não é uma ascendente, depois uma constante. Ela é uma ascendente, ela fica constante por um tempo, mas depois ela pode cair. Aí eu me lembro do Salmo 37, se cair não ficará prostrado. E aí eu me levanto. Então a vida cristã, ela é assim. Por quê? Porque nós somos homens. Porque nós ainda estamos aqui. Porque nós ainda estamos sujeitos às fraquezas humanas. Porque nós ainda necessitamos realmente da dependência do Senhor. Nós precisamos aprender a depender do Senhor. É assim que nós somos. Então o Senhor mostra para os seus discípulos e mostra para nós, discípulos desse momento. E eu fiquei pensando na igreja aqui no Jardim Canadá, como os discípulos do Senhor Jesus aqui neste momento, neste bairro, chamados para servi-lo aqui na igreja presbiteriana, no Jardim Canadá. Então ele nos mostra como nós podemos nos manter fiéis e por quê, e as razões pelas quais nós podemos nos mantermos fiéis, íntegros ao chamado que ele nos fez. E é isso que eu quero que os irmãos guardem nesta noite. E vamos caminhar pela nossa parte aqui, pela nossa perícope do texto, que nos diz o seguinte, o discípulo não está acima do seu mestre. Então o Senhor Jesus, ele diz, olha, você deve se manter firme e fiel, porque você não está acima de mim. Então ele se identifica conosco e nos identifica com ele. Nós estamos nele e ele em nós. E aqui é aquela união intrínseca que acontece pela ação do Espírito Santo em nosso coração, em nossa vida, quando nós, pela fé, aceitamos, reconhecemos que Jesus entregou a vida dele por nós. E isso nós o fazemos, não porque nós queremos, mas porque o Espírito Santo nos convence disso. Porque nós, a Bíblia, Paulo diz na carta aos Romanos, que nós éramos inimigos de Deus, estávamos mortos. E morto não tem vontade, morto não tem querer, morto está morto. Não é? Então nós vemos o Senhor, através do apóstolo Paulo, dizendo, olha, quando nós éramos inimigos, Ele nos fez seus amigos. Ele nos trouxe para o seu reino. Ele nos alcançou pela sua graça. Ele nos alcançou pelo seu amor e pela sua infinita misericórdia. E Ele agiu em nossos corações, nos fazendo reconhecer que éramos de fato pecadores, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e através da ação do Espírito Santo, nos chama para a nova vida em Cristo. E nos dá graciosamente essa nova vida em Cristo. Meus irmãos, isso é bênção. Mas quando Ele nos chama para essa nova vida nele, o Senhor Jesus, Ele ao mesmo tempo nos diz que nós agora, estando nele e Ele em nós não somos superiores a Ele. Então se Ele, como nosso mestre, como nosso Senhor, sofreu oposição, nós como seus discípulos, não podemos pensar que a nossa vida será flores, serão flores, aí a nossa existência será sempre maravilhosa. Porque tem gente que vai para a igreja e muita gente visita talvez a igreja aqui no Jardim Canadá com esse objetivo. Eu vou buscar lá uma bênção e quero que a minha vida fique melhor para o resto dos meus dias. Com essas promessas que nós vemos por aí. Mas a palavra de Deus nos diz, olha, se você quer ser discípulo de Cristo, você sofrerá sim oposição, sofrerá sim perseguição, sofrerá sim, terá sim que pagar o preço.
Ah, mas eu pensei que não, porque se ele fez tudo, por que eu tenho que pagar o preço? Aí entra a questão da santificação, aí entra a questão do seu progresso espiritual. Paulo é o mestre em nos ensinar isso. As suas cartas estão repletas desses ensinamentos. Então nós, sim, temos que crescer, apesar de estarmos unidos em Cristo, a chamada união mística, né, com Cristo, apesar de estarmos unidos em Cristo, nós, como seus discípulos, sofremos, enfrentamos situações, enfrentamos lutas no nosso dia a dia. E o Senhor Jesus nos declara aí nessa parte, se eu não fui reconhecido, se eu não fui reverenciado, se eu não sou reconhecido e não sou reverenciado, vocês muito menos. É exatamente isso que Jesus está dizendo para eles. Se eu não sou aceito, vocês muito menos. Gente, isso é difícil de engolir, não é não? É difícil de engolir. Quer ver? Olha lá o versículo, no capítulo 10, aí no 16, o que ele diz? Eis que eu vos envio, vamos voltar para essa... Já mencionei. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Ou seja, acabamos de cantar aqui, no controle. Eu nunca tinha cantado essa canção. E gostei muito. Deus está no controle. Deus sabe de todas as coisas. Então, eles enfrentariam essas oposições, essas situações, para serem levados à presença dos líderes, à presença dos governadores, à presença dos poderosos da terra. E a palavra diz, para também lhe servir de testemunha. Então, Jesus enfatiza essa situação. Lá no verso 21, ele diz assim, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra o pai, contra o pai, né? Contra os seus progenitores, e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem, numa cidade fugi para outra, porque... Em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Então, observe a situação de Jesus. Desculpe aí que eu troquei o óculos, então estou sofrendo um pouquinho com a leitura aqui, né? Mas vejam, a situação é essa. Jesus está mostrando para eles, olha, vocês terão, de fato, uma situação complicada no dia a dia de vocês. E vocês terão que fazer escolhas no dia a dia de vocês. É isso mesmo. Nós temos que fazer escolhas todos os dias. E mesmo aquele que tem o selo do Espírito no seu coração, enfrenta essas relutâncias no dia a dia, não é não? Nós enfrentamos essas coisas no dia a dia. Será que eu sou do Senhor? Será que o Senhor está na minha vida? Nós enfrentamos. Às vezes, quando você, lá no seu dia a dia, vê lá uma cara torcida porque você se identifica como cristão, como aquele que de fato segue e serve a Jesus, né? Como regenerado, você com certeza poderá ver uma cara torcida para você. Mas o Senhor Jesus está dizendo, olha, eu sofri isso, vocês não estão longe disso também não. E aí ele vai mais além, porque ele diz, se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Vejam que lá no capítulo 9, verso 33 a 34, ele diz assim, capítulo 9, 33 a 34. Vira a página aí, diz assim, e expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Veja a colocação, já começou por aí, não é? Aí quando você vai lá para o capítulo 12, vira a sua página aí para frente, no capítulo 12, versos 24 a 28, novamente, Jesus recebe essa colocação dos fariseus. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios.
Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Então, veja, Jesus enfrentou e conhecia o pensamento e o coração daqueles homens. Ele sabia que entre eles, entre mentes, eles estavam lá dizendo que ele fazia tudo aquilo pelo poder do próprio Satanás, pelo poder do maioral dos demônios. E ele então vai dizer para os seus discípulos: olha, se a mim eles tratam assim, o que vocês acham que farão com vocês? Como vocês acham que serão recebidos? Colocação forte. Então, se há calúnias, se há acusações, se há oposição, vocês podem ter certeza de que eu já passei por todas elas, vocês não estão acima de mim. Aí Jesus vai dizer uma coisa que eu acho fantástica. Olha o versículo 26. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado. Olha a colocação de Jesus. E ele diz: nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai dos eirados. Jesus está dizendo o seguinte: se você é meu discípulo, se você me conhece, se você experimentou o meu amor na sua vida, se você está comigo, se eu tenho você para mim como minha ovelha, você não pode deixar de ser quem você é. Você se identifica comigo e eu estou em você. Então, se você realmente é um regenerado, se você experimentou a libertação da escravidão do pecado da sua vida e agora tem a nova vida em Cristo, você não pode deixar de ser quem você é. E aí, a partir desse momento, o Senhor Jesus vai dizer para eles: olha, tenham força, tenham coragem, continue proclamando. E se antes eu disse para vocês não falarem nada, se antes eu disse para vocês fiquem calados, não falem, não espalhem, agora eu estou dizendo para vocês: subam nos eirados, subam nos terraços. E proclamem isso a plenos pulmões, para que todos ouçam. Isso me fez lembrar, veio na minha mente, reverendo, aquela imagem daqueles pregadores do final do século XIX, né? Whitefield, aqueles pregadores pregando para os mineiros lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, que eles subiam numa parte alta e falavam a plenos pulmões, gritando, e eles faziam a voz deles alcançarem inúmeros mineiros ali. E Nova Lima tem esse contexto da mineração também, né? E aí eu fiquei pensando nisso, como é que eles faziam, mas o Espírito Santo alcançava. Teve uma ocasião que o Whitefield pregou para 10 mil mineiros, reunidos, ficaram ali. Eu me lembrei dessa imagem, subir num lugar alto e proclamar a plenos pulmões a mensagem de salvação, proclamar que o reino estava próximo, que o reino está chegando, não ter medo. Esse é o ponto. O Senhor Jesus está dizendo: olha, eu estou com vocês, vocês estão comigo, então tenham coragem, vocês não estão acima de mim. Mas eu não abandono os que são meus. Eu não abandono os que são meus. Eu não deixo vocês. E isso, basta você ler os evangelhos que você encontra Jesus falando isso. João diz isso claramente, né? Registra isso claramente. Se Jesus foi obediente ao Pai, se Jesus assumiu a sua condição, se Jesus esteve disposto a levar a sua cruz, nós também temos que estar dispostos a tomarmos a nossa cruz. E, de fato, testemunharmos. Sem medo, sem vergonha mesmo. Desculpa aqui a cacofonia da palavra, tá? Mas é isso mesmo. Nós não podemos ter vergonha de testemunharmos esse evangelho, essa palavra, essa vida que nós temos. Não podemos. Mas olha o que Jesus vai dizer para os seus discípulos, a partir do verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aí vem o segundo aspecto. Se nós não podemos estar acima do nosso mestre, que é o aspecto que Jesus diz que é a primeira razão para que nós nos mantenhamos fiéis,
O Senhor Jesus está dizendo também que nós estamos sob os cuidados dele, sob os cuidados do nosso mestre. E aqui ele usa a expressão do Pai, o próprio Deus. Ele aponta para o Pai aqui. Então, quando nós olhamos para o Senhor, ele vai dizer, olha, vocês são meus discípulos, vocês têm que se manter firmes nessa missão que eu estou entregando a vocês, como minhas testemunhas, como meus arautos, como aqueles que estão proclamando que o rei está chegando. Mas eu quero dizer para vocês, se vocês pensam que as dificuldades que vocês enfrentam são coisas assim que vão atrapalhar, não vão fazer com que vocês cresçam, vão fazer com que vocês se aproximem mais de mim. Ele também diz, olha, nós estaremos cuidando de vocês. Aliás, dá uma olhadinha no versículo 26, ele diz, não os temais. No versículo 28, não temais. No versículo 31, não temais. Observe que Jesus usa muito essa expressão, porque nós, de fato, muitas vezes tememos os homens, tememos as lutas, tememos as dificuldades que possam vir, tememos. Mas o Senhor Jesus está nos animando. Ele está dizendo, não temam confiar em mim, não temam em serem meus discípulos. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui e nos mostrando aqui. E lá no versículo 21, volta a sua página, ele diz, um irmão entregará à morte outro irmão. Observa, entregues à morte, odiados e perseguidos. Mas o Senhor Jesus está dizendo, olha, mais cedo ou mais tarde, quem convive com você vai mostrar quem é. Se é de Deus ou se não é. Quem está perto de você vai mostrar sua real face, vai mostrar sua realidade. Então, quem está próximo de você, ele diz, vai se revelar, vai se mostrar. E aí, você vai ver exatamente o que você tem ao seu lado. Por isso ele diz aí, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Então não temam os que podem matar o corpo, mas não podem matar o quê? A alma. Então o nosso temor tem que estar somente numa pessoa. Nós temos que temer somente uma pessoa, o Pai. Somente a Deus, somente a Ele nós devemos temer. Nós devemos andar com o Senhor, confiar no Senhor, buscar o Senhor. Lembram estamos aí pensando nos 500 anos da Reforma, e nada mais prático para nós do que pensarmos no hino Castelo Forte. Então, eu estava pensando nisso. Se temos de perder famílias, bem poder, se tudo se acabar, se a morte enfim chegar, o que nós temos? Hein? O que nós temos? Olha só, bênçãos, não é não? Nós temos a vitória. Então a morte não é o fim, a morte é o princípio da vida. Não é? Pensando aqui. Não é? Então nós podemos perder tudo, mas nós não podemos perder a alma. Eu fico pensando naqueles cristãos árabes que calmamente se ajoelham e aguardam a espada, a lâmina, cortarem seus pescoços lá. Né? Sem reclamar, sem gritar, mas calmamente ficam ali, esperando o momento. Por quê? Porque maior é aquele que está com eles, ou maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então o Senhor Deus é quem dá essa força, o Senhor Deus é quem abençoa, o Senhor Deus é quem fortalece. Então o Pai eterno, é Ele quem pode lançar no reino dos mortos, aí no Gehenna, né, no inferno, Ele pode lançar quem Ele quiser. É Ele que tem o controle de tudo isso. Os homens não. Os homens não. Mas olha o que Jesus vai dizer para os seus discípulos. Caminhando um pouquinho mais, Ele diz assim, não se vendem 2 pardais por um asse? Não se vendem 2 pardais por um asse? Pardal aqui pode ser um passarinho pequeno. Aqui foi traduzido como pardal, mas a expressão lá aponta para um passarinho irrisório, pequenininho. Não é? E eles, de fato, pegavam esses passarinhos. Não, a Bíblia fala do laço do passarinheiro. A Bíblia fala disso.
Mas naquele contexto lá, meus irmãos, um passarinho, às vezes, era a única fonte de proteína de muita gente. Parou para pensar nisso, reverendo? Pequeno passarinho, não é? Mas, vejam, a Bíblia diz que eles armavam esses laços, pegavam os passarinhos, tiravam as peninhas, assavam inteirinho, bem chamuscadinho mesmo, deixavam bem assadinho, colocavam lá para vender por um asse. Lucas registra que eles vendiam 4 por 2 asses. E ainda davam um de lambuja. Né? Davam um de brinde lá. Se você comprar... Gente, e pagavam, sabe o quê? 1/16 do salário de um dia por um pardalzinho desse, por um passarinho desse. Então, era uma moeda insignificante, de fato. 2 pardais por um asse. Mas o que Jesus está dizendo para eles? Vocês veem aí os pardais serem vendidos, não é? Vocês veem. Talvez até eles haviam consumido aqueles pardaizinhos, não é? No mercado. Mas Jesus estava dizendo para eles o seguinte: vocês querem saber de uma coisa? Não se vendem 2 pardais por um asse? Eu, porém, vos digo. O que ele disse? O que ele disse ali? Nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. O que Jesus está dizendo é que se nós somos dele, se nós estamos nele, se ele nos deu a ordem de sermos suas testemunhas, se ele nos manda proclamarmos o seu reino, e se nós somos fiéis e formos fiéis, ele estará conosco. E tudo aquilo que tiver que acontecer conosco só acontecerá se for da vontade do Pai. E aquilo que o Pai permitir, isso virá sobre nós. Então ele está dizendo: confiem em mim, confiem no Senhor. Confiem naquele que está chamando vocês para serem testemunhas. Amem a mim e andem comigo. Porque o Senhor cuidará de vocês. O Senhor sabe as coisas que acontecem com você. Se o passarinheiro arma o seu laço e ele lá consegue, com a sua arapuca, pegar o passarinho para transformar o passarinho numa iguaria, isso só acontece porque o Pai permitiu, porque todas as coisas estão sob o cuidado do Pai. É isso que Jesus está dizendo. Quanto mais vocês que são meus discípulos. Então, estejam comigo. Renovem a fé em mim. Confiem em mim. É isso que Jesus está dizendo. E ele vai além. Nem um fio de cabelo da sua cabeça cai. Todos estão contados. Em outras palavras, o Senhor não vai permitir que nem um fio do seu cabelo caia. O Senhor estará com você, se você, de fato, entender que você tem que ser arauto, testemunha do Senhor, porta-voz do Senhor, crente no Senhor. Ontem estávamos lá no aniversário dos jovens da Igreja da Serra, Mocidade, e o pregador, testemunhando lá umas questões, ele virou para nós e disse assim: eu estava no 5º ano de faculdade quando fui descobrir que um irmão lá, que um dos meus colegas de turma, era presbítero. Só no 5º ano da faculdade, ele foi descobrir que o colega dele de turma era irmão em Cristo, era presbítero. O camarada em nenhum momento mencionou ou sequer mostrou que era cristão. Por que será? Será que a vida na igreja é uma e a vida lá fora é outra? Ou será que é o medo de se identificar como cristão? Por que será? Não é? O Senhor Jesus está dizendo claramente: vocês valem muito mais do que pardais. Vocês valem mais do que muitos pardais. Então, eu não vos deixarei, nunca vos abandonarei. É a palavra de Jesus. Confiem, estejam comigo, porque eu não vou deixá-los. Eu estou com vocês. É bom lembrar que o Senhor Jesus conhece as suas ovelhas, está com as suas ovelhas, fortalece e ampara e providencia tudo de que as suas ovelhas precisam. É bom lembrarmos disso. O Senhor está conosco. E vamos terminando? Olha a colocação final. O relógio está ali. Estou olhando para lá.
Nova Lima é na frente. Então diz ali, né? A parte final diz assim: não temais, pois bem mais valeis que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai. Então vem agora a terceira razão para que nós nos mantenhamos fiéis, como discípulos e testemunhas do Senhor. Os seus discípulos são conhecidos dele, são conhecidos pelo Mestre, pelo seu Mestre. O seu Mestre sabe como está o nosso coração, ele conhece cada um de nós. De fato, ele sabe quem é dele. Não é? Eu digo sempre que o Senhor Jesus olha para a igreja e ele consegue ver nitidamente joio e trigo. Não é verdade, reverendo? Ele consegue ver nitidamente joio e trigo dentro da igreja. Nós não sabemos. Nós não podemos fazer isso. Se nós fizermos isso, é juízo, é julgamento, não é? Mas o Senhor da igreja não. Ele conhece os que são dele. Ele sabe quem é dele. Ele sabe nitidamente, se ele chamar, quais ovelhas ouvirão a sua voz e virão ao encontro dele. Outro dia eu estava lendo um artigo que mencionava isso, não é? Que naquele contexto de Israel, era comum eles construírem os redis, e aí os pastores iam colocando as ovelhas. Todos os pastores iam colocando suas ovelhas ali. Você já leu sobre isso? Eles iam colocando as suas ovelhas ali, e aí o pastor chegava à porta do aprisco e começava a chamar e gritar, chamando as suas ovelhas com o seu perfil lá de condução das suas ovelhas. E as ovelhas, prontamente as que eram daquele pastor, reconheciam a voz dele e iam seguindo em direção à saída do aprisco. Porque conheciam o pastor. Porque conhecem o seu pastor. Essa é a ideia que Jesus mostra quando ele fala lá em João 10, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Entrarão e sairão e acharão pastagem, né? Porque o Senhor sabe quem são as suas ovelhas. Então o que Jesus está dizendo é que aquele que realmente tem coragem, que aquele que realmente crê em mim, esse me confessa diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai. Então a igreja não precisa temer, a igreja não precisa, digamos assim, afrouxar-se, né, diante dos homens, esmorecer diante dos homens. A igreja é embaixadora de Cristo aqui. A igreja é proclamadora de boas novas aqui. Então nós temos sim que ter essa disposição para proclamarmos o reino, não sermos rebeldes e temerosos, medrosos, mas confiarmos que o Senhor está conosco, de fato vai nos dar força. E se precisarmos curvar a fronte lá por terra para receber uma espada, Ele nos dará força para passarmos por aquilo. Com certeza. Então a igreja deve permanecer assim, porque o Senhor conhece os que são dele. Lá em João 3,36 ele diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, não conhece ao Filho, não confessa o Filho, e sobre ele permanece a ira de Deus. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar por que nós hoje vemos esses grupos neopentecostais aí repletos de gente, e às vezes as nossas igrejas com menos gente? Alguns dizem assim: será que eles não estão com a razão? O que está sendo proclamado hoje? Que evangelho que está sendo pregado hoje? É esse evangelho que eu estou pregando aqui? Que diz que você terá aflição? É esse evangelho? Não, o evangelho que está sendo pregado por aí hoje vai dizer o quê? Vem para cá que você vai ser abençoado, vem para cá que você vai ter tudo que você almeja na sua vida. É isso. Mas o evangelho de Cristo é o evangelho que traz consigo responsabilidades. Mas aqueles que são dele, ele dará forças para que esses que são dele se renovem, se ergam, se fortaleçam e continuem firmes e fiéis. Lá em Nova Lima,
lá em Nova Lima, como se aqui não fosse Nova Lima, né? Mas lá na igreja em Nova Lima, nós tivemos uma ovelha querida nossa. Aliás, lá em Nova Lima nós temos 2 casos interessantes. Esse que eu vou mencionar é um deles. Mas o reverendo Benhor conheceu um outro que é uma família, eu estava comentando com ele, é uma família que nasceu bebê, menininho nasceu e autista. Hoje ele está com 6 anos para 7 anos. E a família tem muita luta com aquele menino autista. E às vezes, uma vez a mãe me perguntou, Senhor, pastor, às vezes eu fico perguntando, Senhor, por que o Senhor permitiu isso comigo? A mãe me perguntou. O que o senhor acha, pastor? Eu disse para ela assim, os propósitos do Senhor não são os nossos, os planos, os caminhos do Senhor não são os nossos, minha irmã. E quem sabe Deus vai levantar você para mexer com alguma coisa nessa cidade através dessa situação. E já está mexendo. Ela já está exercendo influência lá, viu, reverendo? É interessante, mas a luta não é fácil, não. Eu estava mencionando que a casa não tem nada, vazia. Só móveis pesados, mais nada na casa. Complicado, não é não? Mas o crente pode passar por isso? Pode. Mas eu quero mencionar um outro fato, que é justamente essa irmã que eu quero dizer aqui. Crente fiel, uma mulher consagrada a Deus, firme no Senhor, e de repente, esclerose lateral amiotrófica. A chamada esclerose lateral amiotrófica. E ela foi definhando, essa irmã foi definhando, foi ficando sem os movimentos, foi perdendo tudo. Mas uma coisa essa irmã não perdeu em nenhum momento, a fé em Cristo. E o testemunho que ela deu ali no bairro Santa Rita, onde ela morava, foi uma coisa fantástica. Enquanto ela esteve aqui entre nós em Nova Lima, porque agora o marido decidiu voltar para o interior, junto dos familiares, para que lá tivesse um acompanhamento dos familiares. Mas essa irmã testemunhou tanto ali naquele bairro de Nova Lima, do bairro Santa Rita, que nós ficamos assim, realmente alegres com aquele exemplo. E ela, em nenhum momento, nós vimos aquela irmã reclamando, ou perguntando, ou questionando Deus. Mas essa irmã, de fato, honrou e tem honrado a Cristo. E tem confessado a Cristo, mesmo com essa situação. Assim como a outra mãe lá do menino autista, também tem confessado a Cristo. E nós precisamos sim também confessar a Cristo no meio de todas as situações e crendo que o Senhor também nos confessará diante do Pai, como Ele promete aqui. Então, você pode pensar em alguns pontos aí no que significa essa confissão, não é? Ou no que significa essa ideia de confissão. Pode envolver a ideia de uma intercessão também por você. Todo aquele que me confessar, eu confessarei, e aí dá também a ideia de uma intercessão junto ao Pai por nós. Eu coloquei 3 aspectos aqui, que nós podemos ver, 3 verdades, e aí concluo com isso, 3 verdades nessa parte final, quando Jesus disse que nos confessaria diante do Pai. É a ideia de que Ele nos reivindica como pertencentes a Ele, perante o Pai. Vocês são meus, eles são meus. Eles também são minhas ovelhas. Uma outra ideia é que Jesus declara que defenderá a nossa causa. E aí remete à ideia da intercessão, o ofício sacerdotal, o nosso grande sumo sacerdote, que vive para interceder por nós. E depois, a ideia de que o Senhor Jesus nos reconhecerá no dia do juízo. Vinde, benditos de meu Pai. Por outro lado, quem negar, afastai-vos para o lago que arde com fogo e enxofre. Não é? Então o Senhor Jesus nos mostra que nós precisamos aí estar com Ele, andar com Ele, viver para Ele, sendo de fato suas testemunhas. Então, quais são as razões que Mateus nos mostra, que Jesus nos mostra aqui, através do evangelista Mateus, para que nós nos mantenhamos fiéis e firmes na nossa missão? Ele diz,
nós estamos identificados com Ele. Nós não estamos acima dele, mas estamos identificados com Ele. Ele diz, nós estamos sob os cuidados dele, sob os cuidados do Pai. Nós estamos debaixo da sua graça providencial. E tudo que nos acontece está debaixo da autoridade de Deus. E ele diz, olha, vocês são conhecidos por mim e eu reconheço vocês perante o Pai. Então, se mantenham firmes. Não vacilem. Não deixem qualquer coisa povoar a cabeça, querendo afastar vocês do caminho. Mas, meus irmãos, que cada um aqui possa dizer, sou de Cristo e Cristo é meu. E lembra disso quando você for tomar a ceia, que a ceia é um sacramento. E lá no mundo romano, sacramentum era o quê? Era um voto que você fazia com aquele que o arregimentava para a guerra. Então, com o imperador e com o general, sou teu até a morte. Sou teu até mesmo que eu tenha que morrer. Então você, quando for tomar a ceia, lembra, Senhor, sou teu, ainda que eu tenha que morrer. E sou teu, tendo que morrer. O que significa isso? Sou teu, ainda que eu tenha que morrer, e sou teu, tendo que morrer, ou seja, fazendo com que o meu eu morra e que Jesus cresça. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que o Senhor nos abençoe.